Olá, a paz seja com todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alessandro Carmona e congrego hoje no Ministério Pão da Vida, junto com os irmãos lá, e tá uma bênção, graças a Deus. O motivo desse vídeo é algo que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Nós estamos lá na igreja no propósito de 40 dias de jejum e de oração. Já estamos perto do final, estamos aí já no 31º, 32º dia, orando e jejuando em favor do nosso país, em favor do povo brasileiro, em favor do mundo, inclusive, né? Para que o Senhor venha realmente entrar com providência, e muitas pessoas estão se unindo a isso, outros ministérios, eu tenho certeza que outras pessoas também estão orando a Deus neste propósito. E ouvindo hoje uma oração pela manhã, hoje nós estamos no dia 22 de abril, né, do ano de 2020, para pontuar bem. Ouvindo essa oração de manhã, o Senhor colocou algo no meu coração e me fez lembrar de uma passagem que está lá no segundo livro dos Reis, onde o profeta Eliseu, ele recebeu de Deus uma grande revelação. E aí eu fiquei meditando, por que Deus me fez lembrar daquilo, né? Então eu quero passar aí, dividir com vocês aí, para onde chegar esse vídeo, que você também entenda e contemple aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o modo de Deus agir. Amém? Para que a gente possa ser eficiente em nossas orações, para que a nossa busca, né, para que a nossa vida com Deus ela venha produzir resultados. Então eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você que serve a Deus, você que não serve, não importa, mas que você, se puder, se for possível, que você pegue a tua Bíblia, e eu quero começar aqui no livro de Provérbios, no capítulo 15, e no versículo 3, onde diz assim a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Que coisa incrível, né? Então a palavra de Deus, ela garante que Deus, ele enxerga, que Deus ele tem olhos e ele vê. E os olhos do Senhor estão em toda parte. Isso que é incrível, né? Essa onipresença, onisciência e também a onipotência de Deus de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas aqui no Provérbios 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando os maus e também os bons. No Salmo 33, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: como é feliz, no versículo 12, né? Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, versículo 13, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Perdão. Então, diz aqui o salmista que o Senhor, ele olha lá dos céus, ele olha para a terra e ele vê toda a humanidade. E é incrível, ele diz aqui mais o seguinte: do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Olha só que coisa incrível, amados. O salmista está dizendo que Deus ele observa os habitantes da terra, está dizendo que ele conhece tudo o que eles fazem. Aí continuando no versículo 16, diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Olha só, a Bíblia também ela diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Muita gente confia na sua força, no seu dinheiro, no seu poder, mas nós precisamos aprender, e quem sabe tudo isso não está acontecendo, para que nós venhamos aprender que devemos confiar e esperar do Senhor a bênção, esperar do Senhor a providência. Versículo 18, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Versículo 19,
para livrá-los da morte e garantir-lhes vitória, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, versículo 20. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Até aí, tranquilo, né? Nós sabemos disso, sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Sabemos que a nossa esperança deve estar depositada no Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Amém. Continuando aqui, falando sobre esse poder de Deus, né, de conhecer e ver todas as coisas, que é uma introdução, né, para que a gente chegue ali na revelação que Deus me deu. Jeremias capítulo 16, versículo 17 diz o seguinte: os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Isso é tremendo, é poderoso, é muito forte, mas ao mesmo tempo requer um pouco mais da nossa atenção. Nós não podemos nos esquecer de que Deus ele contempla tudo, que todos os nossos caminhos, e não só o meu ou o teu caminho, mas o caminho de todas as pessoas, quer grandes, quer pequenos, não importa. Deus ele vê o caminhar de cada um. Nada está oculto, escondido diante dos olhos de Deus, nem a iniquidade. Nem a iniquidade. Eu não quero me antecipar aqui algumas coisas, mas continuando na palavra de Deus, no Salmo de número 11 e no versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor está no seu templo. Amém? Então Deus tem um templo, Deus tem uma morada. Deus ele habita num determinado lugar, que nós chamamos de céu, chamamos de paraíso, tem muitos nomes. Mas o importante é que você entenda que Deus, ele do lugar que ele está, ele contempla a terra. Os olhos de Deus estão voltados para a terra, que ele formou, que ele habitou e que ele colocou tudo ali e soprou o seu Espírito Santo sobre a vida do homem, nessa terra. Aonde Deus estiver, ele está olhando para essa terra e acompanhando o caminho de todos os homens. É o que diz a palavra de Deus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 11, versículo 4. Então Deus ele examina. Assim como nós examinamos, aqui eu estou examinando a Bíblia, né? Eu tenho ela aqui na tela do meu notebook, eu tenho ela aqui aberta na minha frente. Assim como nós examinamos tantas outras coisas, Deus, ele examina e observa pelos seus olhos os caminhos dos homens. E olha só que coisa incrível, por isso que nós devemos temer a Deus. É que Deus é o único que deve ser temido. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus no capítulo 4 e no versículo 13, diz assim, ó: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto. Nada está oculto. Então, se isso não é para nos trazer temor, se isso não é apavorante, eu não sei o que é. As pessoas muitas vezes temem o inimigo, temem o diabo, tem medo de uma macumba, ver ali na frente da casa, ver ali na esquina, na encruzilhada, ver uma pessoa mal encarada, ficar com medo, né? Tem medo de ficar desempregado, amém, tem que ter certos cuidados, nós temos que ter certos cuidados. Mas quem nós precisamos temer é Deus, porque nada está descoberto. Nada que as pessoas façam, elas conseguem esconder de Deus. Elas escondem de mim, escondem de você, escondem das autoridades, escondem dos juízes, escondem do pai, da mãe, mas não conseguem esconder de Deus. Terrível.
Por isso que Deus ele deve ser temido. O homem, diferente de Deus, ele se deixa levar pelas aparências. A visão de Deus ela é bem diferente da nossa, que é superficial e limitada. Agora Deus não. Da onde Deus habita, lá do seu trono, né, do lugar da sua habitação, Deus ele contempla a terra e nada se esconde dele, está tudo descoberto. Deus ele tira toda a cobertura, Deus ele tira. Não há segredos que Deus ele não consiga ter conhecimento, né? E o homem, por sua vez, tenta, né, buscar ali através da sua sabedoria, dos seus meios, fazer com que as coisas sejam favoráveis. Tudo bem, não tem problema. Mas a visão do homem, ela o engana. E nós estamos vivendo dias onde muitas informações, né, são duvidosas, né? Muitas vezes a gente acredita em coisa que não é verdade, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos não são capazes iguais aos olhos e os ouvidos de Deus. A palavra de Deus, ela define os olhos de Deus de uma forma incrível. Apocalipse 1, versículo 14 diz o seguinte, que numa visão, né, João tendo uma visão de Deus, ele descreveu que a cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Ó, os nossos olhos, né, tem toda uma estrutura, né, diversas cores, e há estudos que dizem que a íris do olho de nenhuma pessoa é igual a outra, como se fosse mais precisa até que a digital e tal, mas os olhos de Deus são como chamas de fogo. Incrível. Incrível ter olhos assim, incrível ter uma visão como é a visão de Deus. E isso faz a diferença. No livro de Samuel, no capítulo 16, a palavra de Deus ela conta a história de quando o profeta Samuel ele foi ungir um rei, um novo rei em Israel. Saul já havia perdido a sua coroa, né? Saul ele não agradou a Deus e tal, e Deus já tinha escolhido um outro para substituí-lo. Deus tinha escolhido um novo rei, que só ele sabia. Ele então levanta o profeta Samuel e manda que o profeta Samuel vá ungir o novo rei. E o profeta Samuel, temente a Deus, ele vai até a casa de Jessé, o belemita, que era um servo de Deus. E este homem tinha muitos filhos, tinha 7 filhos para ser mais preciso. E aí então é feito todo um ritual e tal. E quando Samuel, um grande homem de Deus, um homem que ouvia Deus, um homem que desde menino ele aprendeu a andar com Deus, um homem que Deus usava de uma forma poderosa. Este homem vai até a casa de Jessé. Quando ele vê um dos filhos de Jessé, então o homem, Samuel, ele viu. E olha o que ele diz, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Olha só, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então Samuel, esse grande homem de Deus, ele olhou para Eliabe e na visão dele ele falou, só pode ser esse. Com certeza. E quantas vezes a gente não se engana também, hein, amados? Quantas vezes? Samuel olhou e ele declarou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Mas o Senhor, contudo, disse a Samuel, olha só, mas Deus não via como via Samuel. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu já o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, olha aí, ó. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então nós precisamos estar atentos nesses dias de hoje, né? Como eu já disse hoje, quarta-feira, né? Deus me chamou a atenção para uma coisa que eu quero dividir com você, que está lá
agora sim, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e no versículo 8 até o 12, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Ó, o rei da Síria, querendo invadir Israel, convocou ali os seus conselheiros. Aonde que foi feita essa reunião? Com certeza, num lugar bem cuidado, com pessoas de confiança. Quem que foi participar dessa reunião com o rei da Síria, querendo armar um plano para invadir Israel? Os seus conselheiros militares, os seus guias espirituais, pessoas da sua mais alta confiança. Foram chamadas então para um lugar fechado, de extrema segurança, para que não houvesse ali vazamento das informações. E ali então eles determinaram um lugar, para acampar ali os seus exércitos e assim conseguir êxito contra Israel. Não sabemos que lugar é esse. Somente aquelas pessoas que estavam ali possuíam essa informação. Mas o versículo 9 diz assim, ó: Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Olha aí. O rei da Síria armou todo um plano, uma emboscada, mas o homem de Deus, nós vamos ver ali o profeta Eliseu, mandou uma mensagem para o rei de Israel, falou para ele: ó, evite passar por teu lugar, porque tem uma armadilha ali. Como é que ele sabia? Como é que o profeta Eliseu sabia o que tinha acontecido lá naquela reunião? Ele participou da reunião? Eliseu tinha um espião infiltrado lá nos conselheiros da Síria? Com certeza não. Ele estava ali? Ele estava perto? Não. Ele estava a quilômetros dali. Mas como é que ele sabia? Como é que ele soube, melhor dizendo? Versículo 10. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Então, olha que coisa incrível, amados. Não foi uma nem duas vezes. Diversas vezes o rei da Síria armou emboscada para acabar com Israel, para pegar o rei de Israel. E todas as vezes o Eliseu tinha informação. E você certamente já descobriu de onde veio essa informação. Deus revelou a Eliseu os planos que o rei da Síria armava com seus conselheiros para destruir Israel. Que coisa incrível, né? Que coisa incrível, eu fiquei meditando nisso e falei: poxa vida, né? O rei da Síria, ele ficou bravo, né? Ficou muito bravo, porque toda operação militar ela é muito dispendiosa. Você movimentar um exército gasta muito dinheiro, né? E olha só, versículo 10, assim o rei de Israel investigava o lugar e tal. Versículo 11, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou-lhe: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Olha lá, o rei da Síria falou: poxa vida, tem um espião aqui. A gente conversa aqui entre nós, na nossa câmara aqui, na nossa sala de reunião. E eles estão sabendo lá, como é que pode uma coisa dessa? Digam para mim quem é o espião que está aqui no nosso meio. Mas um dos conselheiros respondeu ao rei da Síria, versículo 12: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel. Olha lá, o profeta estava lá em Israel. Mas Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o coração de Deus preocupado com o seu povo estava ali. Deus, então, ele é sabedor de todas as falcatruas que as pessoas fazem escondidas. Aí. Deus, então, ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa informação sigilosa
Tiago capítulo 4 diz assim, ó: quando pedem, não pedem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O mundo inteiro passando por essa pandemia, o mundo inteiro passando dificuldades e problemas, e muitas pessoas estão orando. Amém. Glória a Deus, nós também estamos orando. Nós aqui do Ministério Pão da Vida, outras igrejas, outras pessoas, estamos orando outros ministérios. Eu tenho contato com muitos pastores, muitos grupos no WhatsApp, tem ali pessoas orando, clamando, buscando a Deus. Amém. Glória a Deus, vamos continuar. Mas nós precisamos fazer com que a nossa oração ela seja efetiva. Nós precisamos fazer com que a nossa oração ela venha realmente alcançar o objetivo pela qual ela está sendo lançada diante de Deus. E aí eu quero trazer essa palavra, né, do profeta Eliseu contra lá o rei da Síria, ou o rei da Síria contra Israel. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis. E para piorar as informações e as desinformações, as chamadas fake news, ambas estão trazendo mais confusão e medo do que solução e esperança. Pouco ou quase nada temos a fazer. Né? A gente fica vendido. Né? Informação daqui, informação dali, uma confusão danada. Um fala uma coisa, outro fala outra. Né? Só que tem coisas que nós podemos fazer. Para quem crê em Deus, para quem serve a Deus, né? O Senhor ele nos deixou ferramentas poderosas para combater todo esse mal, que é o jejum e a oração. Né? É justo pedir a Deus misericórdia, pedir que Ele cure os enfermos, acuda os aflitos, abra as portas, né, que estão fechadas. Eu mesmo tenho orado, né, para Deus abrir uma porta. Eu preciso trabalhar, eu preciso realmente fazer com que realmente eu venha produzir, né? Eu tenho pedido essa porta para Deus, para que o Senhor venha realmente abrir aí um escape, para que o Senhor venha me dar aí uma solução. E nós temos que entender que precisamos fazer mais do que isso. Né? Nós pedimos para Deus abençoar as autoridades, desde os presidentes, do presidente até os vereadores, né? Isso no nosso país e outras pessoas certamente estão fazendo isso também. Tudo isso deve continuar, tudo isso deve realmente ser colocado diante de Deus. Mas há algo que muita gente não percebeu ainda e por isso não está orando nesse sentido. Às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. E foi o que Deus ele falou comigo, né? Que em meio a toda essa confusão, né, tem se buscado os culpados, né? E aí nessa busca de quem é o culpado, acabou tendo um outro problema. Então são dois problemas: o vírus em si e a busca pelos responsáveis, né, pelos culpados, né? E ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas Deus ele sabe. Deus ele conhece a origem, né? Uns acusam a China. O vírus foi feito num laboratório lá em Wuhan. Não, foi feito num laboratório lá não sei onde. Não, esse é um esquema do Bolsonaro. Não, isso aí é a Globo. Não, foi o Trump quer dominar o mundo. Não, a China quer dominar o mundo. Não, olha, ninguém sabe. E isso se tornou um outro problema. Né? A gente tinha um problema que era o vírus, agora tem dois problemas, que é a busca pelos culpados, né? E nessa esteira, né, de quem é a culpa, né, nenhuma autoridade ficou de fora. Não, a culpa é do Dória, a culpa é do Witzel, não, a culpa é do Lewandowski, a culpa é do Toffoli, a culpa é do Maia, ele quer dominar o país, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Não, a culpa é dos filhos do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro é que são o problema. Não, a culpa é da Globo, é um esquema da Globo, e ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Não, a culpa é dos empresários. Não, é o juiz. O nosso judiciário está armando tudo isso aí. Eles querem fazer. Ninguém sabe, meu irmão. Ninguém sabe de quem é a culpa. Ninguém sabe a origem.
né? Especula-se muita coisa, né? Mas os verdadeiros culpados e responsáveis por tudo isso, né? Ninguém sabe. Nós sabemos que são mentes perturbadas, que maquinam mal, espalham o terror, em busca de poder, por vaidade, por ganância, né? As pessoas querem dominar, querem ser os principais. E lá em secreto, lá em oculto, eles fazem laboratórios, um vírus, ninguém vê, uma guerra que ninguém dá um tiro. Coisa de louco, hein? É uma guerra. Aí você não vê o exército na rua, você não vê bombas voando para cá, bombas voando para lá. Fizeram um negócio tão pequenininho, assim, tão pichuchuco, que ninguém sabe, ninguém consegue ver. Se não colocar no microscópio e aumentar bem, você não enxerga. O homem não consegue ver. Mas Deus está vendo. Deus, ele sabe. Deus, ele tem, né? Ele tem esse poder. As pessoas, né, os homens, né, os grandes, eles querem ser temidos, eles querem fazer as armas. Agora é a guerra biológica, um vírus que ninguém vê. O homem e a China, não mexe com a China, não mexe com os Estados Unidos, o Trump tem as bombas, a China tem o vírus, não vão mexer com esses caras, eles vão dominar o mundo, quem vai ganhar essa guerra? Vaidade, poder, ganância, arrogância. Mas se esqueceram de que Deus ele está vendo. Seja lá quem foi ou quem foram as pessoas. Seja lá o que foi feito, aonde foi feito. Guardado, escondido, debaixo da terra. Fizeram lá um prédio, fizeram 20 andar para baixo, se reuniram lá, fizeram um laboratório, levaram o cientista, ninguém sabe de onde que é. Deus ele viu. Deus, ele estava lá. Ô pastor, então quem foi? Pastor, Deus te falou quem foi? Não, Deus não me falou quem foi. Deus não mostrou para mim da onde veio tudo isso, como mostrou para Eliseu. Deus não me mostrou. Pode ser que Deus tenha revelado isso para alguém, de repente essa notícia já está até aí circulando aí. Para mim não mostrou. Mas Deus não mostrou essa palavra, né? E eu quero que você entenda que assim como foi revelado lá para Eliseu, Deus vai revelar os verdadeiros culpados. Deus ele vai destruir a mentira e os mentirosos. Você pode ter certeza. Deus ele vai trazer a cura e mostrar o caminho, porque é isso que ele faz. Aliás, ele também é o caminho. É isso que nós devemos, é nisso que nós devemos focar as nossas orações, né? Deus ele vai trazer a direção que nós devemos tomar para poder viver as suas promessas e as suas bênçãos. Mas orando para que esse mal e essa mentira toda e as mentiras todas, né? E até a solução para esse problema nos seja revelado, porque Deus tem esse poder, né? Existem pessoas nesse mundo capazes, capacitadas por Deus, né? Para que venham descobrir uma cura, se é que ela já não existe, ou para que as pessoas que estão impedindo essa cura de ser levada aos necessitados, ela chegue realmente de fato para quem precisa. Nós vivemos aí dias difíceis, as informações, as notícias, principalmente políticas e econômicas, as pessoas envolvidas, índole duvidosa, né? Desejo do coração de cada uma, a gente não sabe, mas Deus ele sabe. E nós vamos orar para que tudo seja revelado, para que tudo seja descoberto e a verdade venha à tona e o mundo possa realmente, através dessa busca diante de Deus, saber o caminho, a direção, porque as pessoas estão perdidas. E Deus vai colocar diante de nós o caminho, a direção que nós devemos seguir. Nós temos a certeza disso. Então, vamos orar para que realmente Deus ele venha trazer essa saída. A oração, ela sempre foi a saída. Sempre, sempre. A única saída para o povo de Deus. Para que ele entre com providência não apenas em nossas vidas, mas em todo o mundo. Nos dias de Elias, de Eliseu, que foram pessoas como nós e tantos outros profetas, Deus revelou. Qual era a diferença de Elias, de Eliseu e de tantos outros aí? Era o compromisso que eles tinham com Deus. Era a entrega,
a diferença, né, de hoje é a entrega. Hoje nós estamos entregues aí aos nossos prazeres, estamos entregues aí às nossas necessidades, às nossas conquistas, né, aos nossos objetivos. Nós estamos entregues a isso. Lá no passado eles estavam entregues a Deus. Por isso que Deus revelava, por isso que Deus fazia, por isso que Deus realmente agia de uma forma sobrenatural. Amém? Então, quando você estiver orando, né, eu te peço em nome de Jesus, peça para Deus trazer essa verdade. Vamos continuar orando para Deus dar força, para Deus usar pessoas, mas peça para Deus trazer essa verdade. Para Deus mostrar para a pessoa certa. Né? Nós temos autoridade sobre nós. E essas pessoas precisam ter a direção certa para nos levar ao caminho que vai realmente trazer a bênção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos realmente buscar esse conhecimento de Deus, porque senão serão só palavras lançadas ao vento, que não vão trazer a solução. Amém? O Deus de Elias, o Deus de Eliseu é o mesmo Deus